Oi, pessoal, tudo bem? Olá, concurseiros e concurseiras. Espero que vocês estejam bem. Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou a professora Serena Alves, eu sou professora de arquivologia e vamos fazer uma análise dos conteúdos de arquivologia que vai cair para o nosso antigo cargo de agente administrativo, né? Que agora está com um nome super bonito aí, analista de apoio às atividades policiais civis. Temos noções de arquivologia para agente administrativo da PCDF, um curso, na verdade, um concurso, né, extremamente esperado e desejado. E óbvio que nós vamos tirar todas as dúvidas de vocês referentes ao conteúdo de arquivologia que vai cair nessa prova e que pode fazer muita diferença na sua pontuação. Bom, qual que é o meu objetivo aqui? Esse é um vídeo mega rápido. Eu só queria passar um pouquinho pelos conteúdos com vocês para destacar o que é mais e o que é menos importante, tá bom? Mas antes disso, foca aqui, vem aqui comigo. Pensa comigo. Arquivologia é uma disciplina fácil. Se você é novo nesse mundo de concurso, talvez você não saiba disso. Mas você que é antigo, que já estuda há muito tempo, sabe que arquivologia é uma disciplina fácil. Você que é antigo já estudou arquivologia. Você sabe que estudando são pontos garantidos em prova. Entretanto, pessoal, se você não estudar, você não vai garantir, porque é fácil, mas não é de graça. As pessoas que estudam para concurso há muito tempo e que já têm bagagem de arquivologia, se cair 5 questões de arquivologia, elas já têm 5 questões na sua frente que ainda não viu a disciplina. Porque é certeza, se cair arquivologia, a pessoa que já estudou vai acertar, porque é muito tranquilo. Ah, professora, então, já que é fácil, já que é tranquilo, eu não preciso estudar, então, né? Só ali chegar mais perto da prova, eu faço uma revisãozinha ali, vejo uns conteúdos mais ou menos, faço umas questões e vou conseguir acertar. Infelizmente, não é isso, porque, como eu falei, é fácil, mas não é de graça, tá? O que eu posso te garantir? Se você se preparar minimamente, se você assistir às aulas uma vez, fizer as questões, você também vai conseguir ganhar essas 5 questões, digamos assim, e ficar no mesmo patamar dos seus concorrentes, tá? O meu objetivo aqui é fazer com que vocês acertem essas questões. Então, o que eu vou fazer? Vamos passar pelo conteúdo que foi cobrado no edital. Eu vou te falar mais ou menos o que se estuda ali em cada ponto do nosso edital. E daí eu te falo ao final o que é mais e o que é menos importante caso você queira priorizar, ok? Maravilha, pessoal. Vamos então aqui ao nosso slide, análise de arquivologia para PCDF, para o cargo de agente administrativo. Acompanhe. Noções de arquivologia, então. E daí o primeiro conteúdo que o examinador coloca, pessoal, é o conteúdo de arquivística, princípios e conceitos. Professora, o que se estuda nesse conteúdo? Pessoal, aqui a gente vai estudar os conceitos de dado, de informação, de documento, documento arquivístico, documento digital, documento arquivístico digital, o conceito de arquivo, o conceito de acervo. Então, a gente vai estudar todos aqueles conteúdos que são base para a gente entender outros assuntos de arquivologia. Se você não souber o que é um dado, o que é uma informação, a diferença de um documento arquivístico, você não vai conseguir avançar na matéria. Então, a gente estuda isso nos conceitos iniciais, tá bom? E é importante que você saiba, sim, esse conteúdo. Princípios. O que a gente estuda? Princípios da arquivologia, pessoal. Princípio da proveniência, da territorialidade, da pertinência territorial, princípio da ordem original ou da ordem primitiva, algumas características, como a característica da organicidade, que cai demais em prova. Então, a gente vai estudar esses princípios e essas características que são protetores dos documentos arquivísticos, protetores da gestão documental, protetores dos documentos orgânicos que são produzidos ou recebidos pelas instituições. Então,
Conceitos, vamos estudar esses termos, né, que são muito utilizados: dado, informação, documento arquivístico, documento digital, documento arquivístico digital, conceito de arquivo, o conceito de acervo. E em princípios nós vamos estudar os princípios de arquivologia: princípio da proveniência, da territorialidade, da ordem original, da pertinência e algumas características da autenticidade, de organicidade, veracidade, que sempre caem quando a banca cobra arquivologia, princípios e conceitos, ok? Assunto bem tranquilo, mas importante para sua prova. Tem que saber. O ponto 1.1 aí, pessoal, é funções arquivísticas. Funções arquivísticas. O que nós vamos estudar em funções arquivísticas? As 7 funções da arquivologia. A arquivologia tem 7 funções, cada uma tem um objetivo, e as bancas adoram cobrar e confundir as definições de umas com as outras, tá bom? Então, tem que estudar as 7 funções arquivísticas, sim. Ponto 2, pessoal, legislação arquivística. Professora, mas a gente tem tantas legislações da arquivologia. Pessoal, tem algumas que sempre caem muito em prova, principalmente da banca Sebrasp, tá? Por exemplo, a Lei 8.159 de 91, que é a lei que trata da Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. As bancas adoram trabalhar as definições dessa legislação, mas também gostam de pegar essas definições para embasar outros conteúdos de arquivologia. Então, é importante, sim, que você saiba tudo que envolve aí a Lei 8.159 de 91. São poucos artigos, dá para inclusive fazer esquemas, destacar o que é mais importante, ver quais são os artigos que a banca mais coloca questões ali, tá bom? É a principal lei, sem dúvida nenhuma. Lei 2.527 de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação, importantíssima também. A Sebrasp, inclusive, gosta muito da Lei de Acesso à Informação. Estamos num momento de transparência das ações da administração pública. Então, nada mais do que justo do que cobrar a Lei de Acesso à Informação. Muito cobrada também, ok? Beleza. Professora, tem outras legislações? Tem, pessoal. A gente vai estudar documentos digitais, a gente tem o novo decreto, né, que dispõe que os documentos digitais agora têm valor legal, antes era só os documentos microfilmados. Tem, por exemplo, as resoluções do CONARC, que caem muito também em prova. Por exemplo, as resoluções sobre microfilmagem. Temos alguns decretos, por exemplo, o decreto de microfilmagem, que é importante. Assim, temos muitas legislações, mas se eu fosse falar para vocês focarem em alguma legislação da arquivologia, de documentos digitais, decreto 10.148, se eu não me engano, Lei 8.159 de 91, Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, Lei 2.527 de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação, tá bom? Sempre cai. CESP gosta muito, Sebrasp gosta muito dessas legislações. Sistemas e redes de arquivo, pessoal. Tema grande ou tema pequeno? Pequenininho, só saber o que é sistema, o que é rede, a diferença entre um e outro, e alguns exemplos de sistema e outros exemplos de rede. Muito tranquilo esse conteúdo, para você ver um ponto do seu edital tão fácil que você vai gastar meia horinha para estudar, vai fazer 3, 4, 5 questões, já vai ter decorado o assunto, caiu na sua prova, você acerta, é ponto garantido, você já vai estar lá na frente competindo com as pessoas que estudam para concurso há muito tempo e que sabem que arquivologia tem que estudar para poder garantir esses pontinhos que são bem fáceis, ok? Então, sistemas de redes tranquilo. Ponto 4, gestão da informação e de documentos. Aqui o bicho pega, pessoal, porque aqui, como o edital está falando, é gestão da informação e de documentos, implementação de programas de gestão de documentos. E aí, o que se estuda aqui? Gestão documental, teoria das 3 idades, arquivos correntes, intermediários, permanentes, suas respectivas características. Além disso, pessoal, temos que estudar plano de classificação, tabela de temporalidade, toda a movimentação que a documentação faz no ciclo vital dos documentos, transferência, recolhimento, o próprio processo de eliminação de documentos públicos também é extremamente importante. As fases do programa de gestão de documentos, né, produção, utilização, tramitação, avaliação e arquivamento de documentos, cai muito. Esse é o tema mais importante do seu edital e tem muita coisa para estudar dentro dele.
Mas é aquilo, se estudar, vai conseguir garantir os pontos, com certeza. Beleza, professor, entendi então que gestão de documentos é um ponto importante. Sim, muito importante. Próximo, protocolo. Protocolo, setor responsável pela movimentação dos documentos dentro e fora da instituição. É o setor que controla a documentação por meio das fases do protocolo, né? Recebimento, registro, autuação, classificação, distribuição, tramitação e expedição de documentos. Tem que saber o que cada uma dessas fases faz, o que pode e o que não pode acontecer no âmbito do protocolo. Conteúdo fácil também, muito fácil. Estudando comigo, certeza que vocês vão conseguir garantir esses pontos. Então, ele colocou aí no 5.1 justamente as fases do protocolo, né? E aí, 6, avaliação e classificação de documentos de arquivo. Justamente o que eu comentei com vocês dentro de gestão de documentos e da informação. Aqui, pessoal, nós vamos trabalhar o plano de classificação, a tabela de temporalidade, que são os documentos que vão englobar os documentos que fazem referência às mesmas funções e às atividades. E aí a tabela de temporalidade vai definir por quanto tempo cada documento desse vai ficar em cada fase do ciclo documental, arquivos correntes, intermediários e permanentes, se esses documentos vão passar por todas as fases, se eles serão eliminados, quando serão eliminados, ou se eles serão recolhidos para a guarda permanente, tá bom? Então, esse é o processo de avaliação e de classificação de documentos arquivísticos. Também mega importante aqui para sua prova. Ponto 7, pessoal, arquivamento, descrição e ordenação de documentos de arquivo. Aqui vai entrar métodos de arquivamento, que é justamente a aplicação, né? Método alfabético, numérico, ideográfico. Então, como se organiza os documentos de arquivo, como se ordena os documentos de arquivo. Descrição, que é uma atividade preponderantemente feita nos arquivos permanentes para a produção de instrumentos de pesquisa. É um conteúdo bem importante também, mas que o CESP tem deixado de lado, viu? Métodos de arquivamento, que eu digo, tem deixado de lado nos últimos tempos. 8, acondicionamento e armazenamento de documentos de arquivo. E aí a gente já engatilha com preservação e conservação de documentos de arquivo. Geralmente as bancas gostam de colocar conservação, preservação e restauração de documentos de arquivo. Aí na frente coloca acondicionamento e armazenamento de documentos de arquivo. Pessoal, preservação é quando a gente cria mecanismos para que o documento ele não sofra nenhuma interferência, de modo que o suporte dele seja tão danificado que a gente perca a possibilidade de acessar aquela informação. Então, eu vou criar normativos, por exemplo, para não deixar comer no arquivo, para ser bem simplória aqui, ok? Quando a gente fala de conservação, a gente vai criar mecanismos que vai manter os documentos conservados, que vai proteger essa documentação. E a gente vai limpar, vai aplicar limpeza e tal, para fazer uma conservação ali preventiva, ok? E aí a gente tem também a restauração. A restauração, pessoal, é quando o documento já foi deteriorado. Aí a gente precisa aplicar técnicas que vão fazer com que esse documento volte o mais perto possível do estado original dele. Isso é restauração. Acondicionamento, o ato de acondicionar os documentos em invólucros. Armazenamento, o ato de dispor esses documentos em mobiliários, ok? Quando a gente está falando de documentos físicos, beleza? Maravilha, pessoal. Esse assunto é bem tranquilo também. Já falamos de preservação e conservação, né? Engatei aqui. Agora 10, análise tipológica de documentos de arquivo. Vamos analisar como é que os documentos são analisados tipologicamente, né? Leva em consideração a forma, a estrutura, mas também leva em consideração o contexto de produção, a organicidade dos documentos de arquivo. Para que a gente faz análise tipológica, pessoal? Para verificar a autenticidade dos documentos mesmo. Antes se fazia análise diplomática, né? Que é justamente só a análise dos elementos formais que constituem o documento. A análise tipológica não, ela é mais avançada. Ela já leva em consideração o contexto, as funções das atividades da instituição para fazer essa análise tipológica e identificar essa autenticidade, ok? Ponto 11 aí, pessoal, políticas de acesso aos documentos de arquivo. Aí vai entrar o professor José Maria Jardim, né? Vamos estudar um pouquinho de políticas públicas, mais respectivamente as políticas de acesso. Conteúdo pequeno e tranquilo também.
Ponto 12, sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos. Já engatamos com documentos digitais, requisitos e metadados. Sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos, dos nossos SIGADs. É a mesma gestão documental, só que agora, com o SIGAD, a gestão documental digital. Então, a gente vai ter, para subsidiar esse conteúdo aí, o modelo de requisitos para sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos, o nosso EARC Brasil. O EARC é um modelo, pessoal, que vai indicar para a gente o que um sistema tem que ter para que ele seja bom, para que a gestão documental funcione, para que a gente tenha um processo documental bom na instituição. E aí ele vai colocar quais são os requisitos que são facultativos para que isso aconteça, altamente desejáveis, os requisitos que são obrigatórios para a gente ter um bom sistema informatizado de gestão arquivística de documentos. Esse é o EARC Brasil. Aí vamos estudar os documentos digitais, os metadados, tá bom? Tudo que envolve aí essa seara de produção digital de documentos, produção, manutenção, uso, ok? Ponto 13 e último ponto, microfilmagem de documentos de arquivo. Microfilmagem, né? Técnica de reprodução de informações ali, tem valor legal. A gente vai descobrir quais são as vantagens e as desvantagens da microfilmagem, quais são as características dos tipos de microfilmagem, para que a gente microfilma, qual que é o objetivo, né? E aí, conteúdo bem tranquilo também, CESP gosta muito, Sebrasp gosta muito desse conteúdo. Professora, beleza, passamos aqui por todo o edital. E você já me disse o que cai em cada coisa, eu já entendi isso. Mas, professora, desses conteúdos aqui, quais deles eu preciso priorizar? Na verdade, não. Não vou falar isso para vocês, porque eu não quero que você priorize nada. Eu quero que você estude tudo. Porque eu estou te dizendo, eu estou te afirmando que se você estudar esses conteúdos aqui com afinco, tem uma grande chance de você conseguir acertar essas questões. Porque são questões fáceis. Não é como se eu estivesse dizendo para você assim, pessoal, estuda direito tributário, porque direito tributário, se você estudar, você vai acertar as questões. Não é como se eu estivesse te dizendo isso. Por quê? Porque direito tributário é muito mais difícil do que arquivologia, do que noções de arquivologia. E o que eu tô falando nesse sentido? Que se você estudar, você vai acertar porque é fácil. Então é um esforço mínimo para um grande resultado, ok? É isso que eu quero dizer para você. Desses conteúdos aqui, pessoal, o que eu acho que são mais importantes? Não que você deva priorizar, tá bom? Mas que são mais importantes para você ficar bem atento aqui. Não tem como falar para vocês que Sebrasp não cobra arquivística, princípios e conceitos, porque cobra demais, sempre cobrou, sempre gostou, principalmente princípios, ok? Funções arquivísticas cai bastante também, se não sobre elas, embasando outras questões. Legislação arquivística, com certeza também. Aí aqui, em legislação arquivística, pessoal, a gente vai trabalhar com Lei 8.159 de 91, principalmente, e Lei 12.527 de 2011, ok? Muito importantes aí para sua prova. Professora, o que é mais de conteúdo importante? Esse aqui, ó, gestão de documentos, é o conteúdo mais importante do seu edital. Vou até grifar aqui, ó. Gestão de documentos, protocolo, cai demais também, ok? Avaliação e classificação, que é o plano de classificação e tabela de temporalidade. Aqui eu selecionaria também o SIGAD, a questão dos documentos digitais, que o CESP gosta muito. Microfilmagem, o CESP gosta muito, o Sebrasp gosta muito. Então, eu também daria uma atenção a esse conteúdo, tá bom? Quer dizer que os outros não caem, pessoal? De forma alguma. Não quer dizer que os outros não caem, não. Só quer dizer que esses conteúdos, eles costumam cair mais. Então, obviamente que você vai dispor de esforço muito maior para esses conteúdos. Mas é importante que você estude todos. Meu objetivo aqui foi só te acalmar, só te dizer o que está acontecendo aqui em noções de arquivologia e talvez clarear a sua mente, colocar essa oportunidade na sua mente. Pode ser que essas questões de arquivologia façam diferença na sua prova. Então, se você tem essa possibilidade, estude. Coloque ali um tempinho no seu ciclo de estudos. Você vai conseguir acertar, vai estar competindo com aquelas pessoas que estudam há muito tempo. Essas pessoas estão aqui. Se você não estudar a disciplina, você vai começar aqui e elas vão começar aqui, porque elas vão acertar. Certamente elas vão acertar, tá bom? Pessoal,
Desejo uma excelente jornada para a PCDF, que vocês consigam ficar aí estudando com afinco, com constância, acreditem no processo, se apaixonem pelo processo. Se você resolveu estudar, então, para a PCDF, se apaixone por essa decisão. Estude, faça seu plano de estudos. Estamos agora no início, saiu o edital, falta um tempo para a nossa prova. Dá para correr atrás, dá para alcançar. Quem sabe daqui a pouco você não vai me mandar uma mensagem lá no meu Instagram, que inclusive já coloquei aqui para vocês também. Prof. Serena Alves, me segue lá para que vocês possam mandar as suas dúvidas, tá? Mandem as suas dúvidas lá no meu Instagram para que eu possa tirá-las em relação ao conteúdo. Estou super disponível para vocês. Espero que vocês tenham uma boa jornada. Desejo excelentes estudos. Espero que vocês tenham gostado aqui da análise. E até uma próxima aula de arquivologia. Até mais, pessoal. Bons estudos. Me sigam lá no Instagram.